Domo domo, meus consagrados fãs de Kono Totomare, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo sobre essa obra maravilhosa que nesse episódio de número 8 fez com que eu fosse chorar, rir e me revoltar. Tudo isso em um episódio, mas isso a gente já tá acostumado porque 8 episódios, Kono Totomare consegue fazer tudo isso, tipo, em cada episódio. E eu acredito que eu não estou sendo exagerado, é só você lembrar dos outros episódios, ou a gente ria e chorava ao mesmo tempo, ou a gente se revoltava e chorava. Então a obra é um shonen espetacular, é só isso que eu tenho pra dizer no momento. Para todo caso, episódio número 8, eu, Haru, aqui vou falar o que eu gostei, o que eu achei do episódio, como é que ele foi. Então também quero saber a sua opinião nos comentários. E por que eu quero saber? Porque pode ser que eu esqueça de alguma cena, e eu estou sendo bem sincero, esse episódio ele teve muita informação, muita coisa legal que eu quero falar no vídeo. Para todo caso, eu vou falar então como é que foi, porque foi um episódio que foi centrado muito no Kurata, em um lado eu diria meio sombrio em volta dele, algo meio triste que no próximo episódio vai ser muito focado, mas nesse já deu início, então eu já vou falar isso no começo do vídeo. Mas foi um episódio bem leve, tipo no primeiro 1 minuto ele já deixa a gente com um clima bem relaxado. Eu vou falar sobre isso também, e é claro que eu vou falar sobre o protagonista da história, o Chika. Afinal, esse episódio ele se superou e deu mais orgulho. Ele e Hozuki, esse chip só cresce, e eu ainda falo disso no final do vídeo. Então vamos falar sobre Kono Totomare, episódio de número 8. Chika e Hozuki e Kurata só dão orgulho. Vou começar falando da primeira cena do episódio, que foi a cena que eu acho que ficou a mais fofa e relaxada do episódio. Embora tenha sido várias cenas legais, e eu quero destacar já o estilo de arte. A arte desse episódio estava muito linda. A animação estática, como a obra já vem fazendo em algumas cenas desde o episódio 1, mas com, digamos, os detalhes, os traços dos personagens. Então, tipo, tá ficando muito lindo. A cada episódio fica melhor e mais detalhado. E nesse episódio teve várias cenas. Então, parabéns para os animadores que fizeram uma cena tão desenvolvida, tão bonita, tão animada. Porque você vê que a arte foi feita com carinho. Então, eu admito, foi apaixonante ver esse episódio cheio dessas cenas. Então, vamos começar falando da primeira cena, que foi uma das que eu mais gostei e me senti relaxado. Eu acredito que esse episódio eu vou recomendar bastante para você que tá meio triste, meio cabisbaixo. Porque foi um episódio que deixa a pessoa relaxada e até feliz, porque você vê, você se concentra no anime e você até se revolta e emociona. Então, a primeira cena, a gente viu que o Chika tava indo almoçar sozinho. Almoçar não, no caso dele, ele tava indo almoçar com os amigos. Mas a Hozuki, ela ia almoçar sozinha novamente, porque ela ainda tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Então, acontece que ele convida ela, só que ele vê que duas garotas que provavelmente são da mesma sala que ela, estavam ali se aproximando. E o que acontece? Ele fala, quer saber, Hozuki, você vai estragar minha refeição? Pode ir almoçar sozinha? E ele empurra ela na direção das garotas. E assim, acontece que ela ia começar a xingar o Chika, e as garotas já começam a falar com ela, e convidam ela para ir almoçar junto com elas. E o que acontece? Que tudo isso o Chika havia planejado, e a Hozuki percebeu isso. Então foi um jeito fofo, porque ele armou isso para que ela consiga criar mais amizades além do pessoal do clube. E foi muito legal, porque a gente viu o lado do Chika. Ele é o personagem que, tipo, ele teve uma história que a gente se emociona, ele é o centro de tudo, ele nota, tipo, tudo ao redor dele e ele ajuda todos em volta. Então o Chika é incrível, ele é sugoi. Para todo caso, daí a gente viu que a Hozuki, ela aceita toda envergonhada e vai almoçar com as garotas. E foi uma cena que, tipo, deixou a gente muito fofo. Só você assistindo, você sente a emoção que você viu essa cena. Você ficou, caraca, que bonitinho. Finalmente ela tá indo almoçar. Era tipo como se a gente tivesse como pais corujas, tipo, querendo ver o nosso filho amadurecer. Então foi muito bonitinho ver a Hozuki finalmente começando a ter laços. E o Chika, tipo, sendo aquele garoto que, tipo, tava ajudando ela. Então, eu admito, eu achei essa cena muito bonitinha. Então, tendo falado já da cena da nossa querida waifu, vamos falar agora de outra parte do episódio, que foi uma parte bem importante, que foi a parte do Kurata. E depois eu falo um pouco sobre o Chika e sobre demais cenas. Mas agora vamos falar do nosso querido presidente do clube. Sabíamos que seria focado em algum momento no Kurata, como o episódio passado deu a prévia, e claramente eles já focaram um pouco nele, e o próximo episódio vai ser realmente, digamos que, um amadurecimento e desenvolvimento para o Kurata, porque a gente já nota pela prévia e pela cena do Chika, já nesse episódio e no próximo, junto ao Kurata. Então, a gente viu que o Takezu, ele ainda tá meio, como eu posso dizer, talvez triste, abalado, porque vemos que ele foi convidado, ele e o clube de Koto dele, no caso, por conta da Hozuki, né, pela outra escola rival, que era uma escola, digamos, rival da escola da Hozuki, que era aquela escola que a mãe dela é dona tudo.
Acontece que a garota convida eles para irem, digamos que, para um ensaio de escolas de elite de Koto. Então, no caso, tipo, tudo isso foi em volta da Hozuki. Você vai entender ainda o porquê no vídeo. Mas daí a gente viu que isso atrapalha o Takezu por conta de que uma dessas escolas é uma escola que ele não passou. Foi a escola que no dia que ele foi fazer a prova para poder entrar nessa escola, ele não fez bem, ele estava com problemas de saúde e ele não foi aprovado. Então, acontece que isso ainda traz sombras para ele. E o maior problema é que a gente observa que a família dele é meio difícil de se relacionar, principalmente a relação dele com o irmão mais novo. Então ainda tem esse problema em torno do irmão, tipo, eles não encorajam o Takezu no Koto, daí tem esse problema que ficam falando toda hora da relação que ele não foi aprovado naquela escola. Então isso ainda é sombras e prejudica muito o psicológico do nosso querido presidente do clube. Então o Chika, tendo observado que o Takezu não estava à vontade em querer fazer esse ensaio, ele fala: Kimeta, você decide, você que é o presidente, se você acha que não é necessário que nós vamos, se você não quer ouvir essas escolas, não é preciso a gente ir, você pode escolher. Isso foi legal porque o Chika observou a situação de longe, ele é um personagem que, tipo, ele sempre vê os companheiros ao redor, tipo, a situação que eles estão passando e sempre tenta ajudar. Então o Chika, sem tentar se intrometer muito, ele só fala isso. Mas o Takezu, mesmo assim, ele decidiu que eles vão lá porque é importante que eles conheçam o nível das outras escolas para que eles próprios saibam ter uma força. O problema é que a gente observa o Takinami. Tipo, o Takinami, eu diria que é aquele sensei conselheiro de clube que não ajuda em porcaria nenhuma, mas ele fala coisas às vezes necessárias. A gente observou em uma cena que o Kurata diz que eles vão ter que ir para esse ensaio, então o o sensei responsável tem que ir junto. Ele aceita tudo, só que ele mesmo fala: vai ser bom para eles verem o nível que vocês estão, porque ele tá se referindo ao nacional do ano passado que o Kurata não conseguiu atingir o primeiro lugar com as senpais dele. No começo, isso dá até raiva, porque a gente pensa: caraca, que babaca esse Takinami Sensei é. Só que se você for real e justo e perceber a situação, eu acho que é algo interessante, porque ele mesmo falou: se vocês querem almejar o topo, é bom verem o nível que vocês estão. Isso é arrogante, mas não está errado, porque, querendo ou não, todos do clube de Koto, eles, digamos que são iniciantes ainda, tirando a Hozuki, que é um prodígio, mas a gente viu que como posso dizer, o Chika, ele vai ser um prodígio, só que ele ainda é iniciante, ele tem muita caminhada para virar do nível da Hozuki e superá-la. Então é importante que o clube de Koto ali do Kurata veja o nível que eles estão para que eles se superem e determinados ele atinjam o primeiro lugar. Então eu acredito que a frase do Takinami, tipo, foi uma frase meio que, se você perceber, você vê que não tem totalmente intenções negativas, ele tem uma verdade por trás de tudo isso. Então eu queria deixar bem claro essa cena do vídeo que eu achei legal de destacar. Mas então a gente viu que por mais que ele seja meio babaca, ele fala coisas até interessantes, o sensei. Para todo caso, a gente viu, eu acho que era isso que eu tinha para falar do Kurata, pelo menos nesse vídeo. Ele é um personagem que a gente viu que ele tá numa situação difícil, ele vai ter um belo desenvolvimento no próximo episódio. Acredito que o Chika que vai ser quem vai impulsionar isso nele, mas eu ainda vou falar do Kurata no final do vídeo, porque a prévia já mostrou uma coisa que vai ser importante, que vai mudar muito, que o objetivo agora não é somente o nacional, é algo além disso, mas isso eu falo no final do vídeo. Então vamos falar agora das outras cenas, porque temos que falar do nosso chip, temos que falar do Chika e temos que falar da Kurusu também. Mas antes de eu começar a falar das cenas que eu gostei do Chika e da Hozuki, você deve estar se perguntando: tá bom, Haru, você falou isso, mas e a parte ali da como é que o Takezu, a Hozuki foram convidados para participar, tipo, de um ensaio com essas escolas de elite? Então, a gente vê que duas fãs da Hozuki, ou em particular uma em específico, como eu havia falado da escola rival que convidou ela descobriu onde a Hozuki estava estudando e ela vai nessa escola e, tipo, quer tirar a Hozuki de lá do clube. Ela quer levar a Hozuki para a escola que ela estuda, porque, tipo, ela admira muito a Hozuki, só faltou chamar de Hozuki Senpai. Eu até acharia mais legal ela chamar de Hozuki Senpai do que de Satoa-chan. Eu acharia que ficaria muito mais legal ou de Satoa Senpai, tipo, ia admitir meio que um respeito e um amor, uma admiração. Eu acharia que ficaria mais legal do que, tipo, essa intimidade que deu de Satoa-chan. Mas isso é só minha opinião, para todo caso. A obra tá indo muito bem. A gente viu que ela tem essa admiração pela Satoa, pela Hozuki,
E daí ela convida, e daí a Hozuki só fala, obrigado, eu não quero ir, eu gosto daqui, aqui está muito bom. E isso decepciona a garota, que daí impulsiona ela a convidar. A gente sábado vai ter um ensaio com uma escola de elite de Kotou também, então eu quero a presença do clube de vocês. Então, presidente, vocês estão livres? E daí acontece que tudo isso gerou na pressão, tudo, e daí o Kurata ia pensar, e daí foi o que eu falei já no vídeo, que daí o Kurata decidiu que eles vão. Mas foi assim que gerou a cena, tipo, essa garota que fez tudo isso acontecer. Então, aí está explicado como é que eles vão participar desse ensaio. Agora vamos falar das outras cenas. Então, vamos falar do Chika agora, porque sério, foi linda essa cena. A gente viu a casa que o Chika mora, tipo, o Chika mora com a Oba-san dele. Então, acontece que daí a gente viu que, tipo, ela mora numa casa que a gente deveria dizer que poderia ser uma mansão. Só que, tipo, não é uma mansão porque ela mora em um apartamento. Só que então pensa, se eu falei uma mansão e é um apartamento, pensa um apartamento mais bonito e chique que você pode imaginar na face da vida da Terra. Por todo caso, a gente viu que daí os garotos lá que foram com ele, porque ele falou que treinou Kotou a noite inteira, então eles foram, então eu também quero ir, quero ficar lá, quero saber como é a tua casa. Então, eles só veem, o prédio Tatemono, que é, isso, porque é o nível da casa que, é caríssima. E daí, eles perguntam pro Chika, com que a tua tia trabalha, Oba-san? Ela faz o quê? Shigoto? Nani? E daí, eles só falam, ou melhor, o Chika só fala, Shiranai, eu não sei. E, o cara mora com a mulher e não sabe, então foi muito engraçado. Então, ele entrando lá na casa, a gente observa que uma casa bem bonita, tudo, e a gente viu a Oba-san do Chika. Que potencial de waifu, mas meu coração continua sendo aqui da Hozuki, só quero deixar isso bem claro, mas é muito bonita. Então, a gente viu que acontece que eles perguntam, Chika no Rei, que significa, e o teu quarto? Cadê o teu quarto? Quero ver, vamos lá. E o Chika só aponta pro quarto e a gente viu que foi uma extensão, nem é um quarto aquilo, é só um, como eu posso dizer? Eu não sei se é a palavra que eu vou falar certa, que é futon, que significa meio que um colchão. É colocado, perto, em volta de uma parede ali, em um cantinho é colocado meio que umas coisas pra tampar enquanto ele dorme, e é esse o quarto do Chika, como ela mesma colocou a Isaki, que é o nome da Oba-san do Chika. Coloca pela grande Isaki, essa é a extensão que o Chika só pode usar quando for dormir. Então aquilo ali nem é um quarto, e foi uma cena muito engraçada, porque pelo estilo que era o apartamento, a gente achava que o cara ia ter um quarto muito bom, né? E ele não tem, então foi muito triste essa cena, mas foi muito engraçado ao mesmo tempo. Kawaii Sou do Chika. Então, foi bem legal, eu gostei bastante dessa cena, porque daí a gente vai pra parte emocionante do episódio, que é a parte que eu vou falar agora, e que teve uma reflexão também sobre o Kotou mais uma vez. Então, a cena que eu venho falar para vocês foi uma cena muito bonita, na minha opinião, que foi a parte, acho que mais emocional do episódio. Foi a parte do Chika, mais uma vez, se achando indigno de tocar Kotou. Isso é uma coisa que deixa a gente meio triste, a gente sabe o amor que ele tem, e antes eu já ia falar enganado, mas eu digo Kotou, um instrumento que o avô dele fez. Então, ele ainda se acha indigno, ele não se acha apto, porque ele ainda não é experiente, ele acha que ele não tem a vontade necessária, o amor necessário para tocar Kotou, ele ainda não conhece bem, como o episódio mostrou, ele não sabe o estilo próprio que ele pode tocar tal peça de Kotou, então ele ainda não quer tocar o Kotou do Gen. Então ele falou lá para aquela senhorinha daquela loja de Kotous que tava cuidando do Kotou dele, e ele pediu para que fique mais um tempo com ela, porque ele ainda não se acha digno, e ela mesmo falou, mas eu vi potencial em você, eu vi a tua vontade, você pode tocar, só que mesmo assim ele ainda decide deixar com ela por mais um tempo, e ela permite isso, e daí entrega um Kotou pra ele ir tocando até ele achar necessário, mas como ela mesmo falou, não demore muito, toque logo esse Kotou. Ele mesmo viu que o Kotou tem um tempo de vida, por conta do material que ele é feito. Então, acontece que a gente vê que daí os amigos do Chika que estão lá com ele no apartamento, eles falam, para com isso, Chika, você é apto, você tem a vontade necessária, não se ache mais indigno, você de todos nós é o mais digno de tocar, a gente viu o teu amor, a tua vontade pelo clube, pelo Kotou, por nos ajudar. Então, foi uma parte legal, porque após um pouco de conversa, o Chika finalmente pega o Kotou e começa a tocar. Essa que o Chika toca não seria nenhuma menos que a própria peça que o avô dele ensinou, só que foi uma peça que depois ele descobriu pela Oba-san dele, que foi uma peça que o próprio avô compôs
compôs, não tá certo essa pronúncia, me desculpe. O próprio avô compôs essa música e ensinou ele. Então ele não sabia da composição de quem era o autor. E só depois que ele descobriu, e ele começa a se questionar quem que fez, por qual motivo, o que que ele estava pensando quando me ensinava, quando ele compôs essa música. E daí a gente viu que foi tocado só uma partezinha da música, só que daí foi feito flashbacks. E tipo, só pelo flashback que mostrou o significado do que é o som, do que é a música, foi muito bonito, porque dá uma reflexão e ao mesmo tempo para quem estava diante da música do Tika se emociona como a gente se emocionou vendo o flashback. Então foi a parte de longe mais emocionante do episódio. Afinal, o som toca a pessoa por conta de que a música é a alma da pessoa embutida, colocada nela. E isso é algo muito profundo e reflexivo e é algo que apaixona quem assiste Kono Tomare a cada episódio, como eu me apaixonei cada vez mais. Porque realmente, quando você está fazendo uma música, você está fazendo um som, você coloca tudo que você sente nela muitas vezes, você se inspira. Então, é algo que, tipo, emociona porque ele fez de uma forma tão bonita, tão simples, tão profunda isso. E essa reflexão ajudou muito, ainda mais foi uma ponta só do conjunto inteiro que foi o episódio, por conta que a gente via que cada um tem que arrumar o seu próprio estilo de tocar koto. O Tika acha muito lindo o jeito que a Haruzuki toca, só que como ela falou, isso vai de cada um deve ter seu estilo próprio, você não deve seguir o estilo que eu faço, que eu toco, você deve arrumar o seu próprio estilo. Então acontece que o Tika consegue arrumar com carinho, com a determinação, após ele ver, tipo, o que o avô dele queria colocar nessa música, ele começa a ter o seu próprio jeito, a sua própria determinação do koto. Então, eu gostei muito, eu acho que foi uma parte que, mais do que eu falar no vídeo, é uma parte que só você assistindo, você vai entender a quão belo foi essa parte, essa reflexão que a obra colocou pra gente. Então, eu gostei muito e eu tinha que destacar essa cena. E daí já vai pra uma parte engraçada, porque a gente viu o Tika sorrindo, tipo, o Tika sorrir nesse episódio inteiro foi algo que deixa a gente muito feliz, a gente até chora quase como os amigos dele choraram, então foi muito legal. E daí já começa uma confusão toda e dá aquele flashback lá do Gen falando lá pra Obasan do Tika, que se algo acontecesse com ele, ele queria que ela cuidasse do Tika, para que alguém observasse ele, para que ele possa se tornar uma pessoa boa, porque ele está ficando gentil a cada momento. Então foi legal que ele planejou tudo que poderia acontecer com o Tika e deixou tudo salvo com esse carinho pelo Tika. Então foi um amor muito legal e que foi tipo que o koto é a base. Então eu gostei bastante também desse flashback. Mas agora vamos falar... Então, meu querido e minha querida jovem, era isso que eu tinha para falar sobre o nosso querido episódio 8 de Kono Tomare. Foi um episódio que, sensacional, sem palavras, foi muito lindo, muito emocionante, mas ainda tivemos algumas cenas que eu não comentei e vamos falar agora. A cena da Cruz, tipo, quem não riu, tipo, com aquela cena? Porque ela sabia que ela ia apanhar bastante se ela fosse falar e pedir desculpas pelos relacionamentos que ela estragou. Mas eu achei muito nobre da parte dela, ela não precisava ter feito isso e ela se arrependeu realmente. Então foi muito legal, Cruz, nossa querida personagem, nos dando orgulho a cada vez mais. Então foi uma cena bem legal. Bom, agora vamos falar da cena que foi a cena do casal, do nosso chip. Até que enfim estou falando, não é mesmo? Deve ser o que você está pensando, que foi a cena da Haruzuki e do Tika. Foi a cena que foi mostrado que eles vão ter que fazer, digamos que eles estão compondo uma música, estão aprendendo, ensaiando uma música nova, para preparar para o festival, para os ensaios que eles terão. Só que o Tika, quando ele viu que o título é o nome da música dele, tipo, ele viu que tá o nome dele na música, então ele falou, se tá meu nome, essa música é boa, a gente tem que tocar essa. E ele convence eles, e daí eles veem que é uma música difícil, afinal é um dueto em uma parte da música. Só que se for muito bem executado, vai ficar a música linda e perfeita. Então a gente viu que daí eles vão tocar essa música, e o problema é, o Kurata, como ele é o mais experiente, é o presidente, e a parte mais difícil da música vai ficar por conta dele. E a outra parte, quem vai fazer o outro dueto daí com ele? Será o Tika ou será a Haruzuki? E daí a gente viu que os dois estão tentando competir pra, tipo, você que vai fazer esse dueto com ele, não vai ser eu. Isso aí é muito complicado. Então a gente viu numa cena bem engraçada, bem fofa, deles brigando e deles começaram a se discutir. O Tika falou, ué, você não era a garota que iria falar na sua biografia que foi a gênia do clube de Koto daqui? Você não iria somente usar a nós? E daí ele fala, eu iria fazer. E como é que você não fica bravo com isso? E daí ele fala, isso é uma grande responsabilidade para mim. Se você quiser mesmo fazer esse clube chegar ao primeiro lugar, a gente vai ter que se esforçar muito. Então foi uma cena que, tipo,
começou com comédia, foi pro romance, a gente viu o Chika sorrindo, a gente viu a Hazuki envergonhada e a gente só quer falar, tipo, eu quero o beijo desse casal. É só isso que daí a gente pensa. Mas foi muito legal e eu gostei bastante desse desenvolvimento já dos dois. A gente vê que a Hazuki já tá começando a nutrir sentimentos pelo Chika. Então, o que eu posso falar do dueto? Então, esse dueto, eu acredito, isso é uma opinião minha, que vai ser a Hazuki e o Chika. Por quê? A Hazuki é a prodígio dali. E o Chika, ele vai ser o Tensai também. Ele vai até superar a Hazuki, eu acredito. Então eu acredito que o dueto vai ficar por conta dos dois. Daí você deve estar perguntando, tipo, Haru, mas como assim? E o Takezu? Então, esse é o problema. O Takezu vai, tipo, falar, Chika, Hazuki, vocês que vão tocar isso? Ou será que ele vai tocar com um dos dois? Então, fica esse questionamento. Eu acredito que o dueto vai ficar mais por conta do Chika e da Hazuki do que o Takezu com o Chika ou com a Hazuki. Mas pode ser que eles coloquem. Afinal, o próximo episódio vai ser focado muito no Kurata. Então, a gente não sabe ainda. Mas eu diria que Chika e Hazuki são os prováveis a cantar esse dueto, por mais que seja difícil. Mas vamos esperar daí o próximo episódio pra gente ter realmente uma ideia. Então, muito obrigado. Então, se você quiser, comenta aí o que você achou desse episódio, o que você gostou, o que você achou do vídeo também, tipo, o que você acha dos meus chips, como meus chips são muito loucos às vezes, tipo, eu já chipei Kurata lá com a Hiro, então você sabe que às vezes tem chip louco aqui. Mas muito obrigado pelos seus comentários, sempre sendo positivos, falando sobre a mangaka da obra, sobre esse chip louco que eu às vezes crio. Então, seus comentários, seja sobre o vídeo, como sobre o anime, sempre motiva e às vezes numa hora que eu posso estar meio triste, um comentário positivo, sempre seja falando da obra ou do vídeo, sempre positivo, elogiando, deixa eu muito feliz. Então, muito obrigado pelos comentários nos vídeos de Konoha Tamaré. E pra todo caso, eu quero saber o que você achou do Kurata, porque ele é um personagem que é importante no próximo episódio. Então, já fica aí a pergunta, se você tá pensando, Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio? Meu querido Kohai, minha querida Kohai, esperemos a parte que vai envolver Chika e Kurata, porque a gente viu que o Kurata, ele vai ficar meio que, talvez, como posso dizer, talvez depressivo, talvez ele fique nervoso. A gente viu que ele vai estar muito triste e o Chika vai estar meio que estressado numa hora. Provavelmente vai ser algo, ele vendo talvez antigos companheiros, aquela escola que ele iria, talvez a elite de Koto seja um nível muito acima, ou talvez eles tenham muito preconceito contra o clube de Koto do Kurata. Então a gente vai ver algo muito importante no próximo episódio, mas vai ser algo motivacional. Por quê? Porque a gente viu que o Chika vai fazer o Kurata acordar e a gente vê pela prévia do episódio. E é isso que eu vou falar agora. Isso tudo que eu já tô comentando é a prévia. Mas a gente viu que o Kurata mudou o cartaz. Lá diz primeiro lugar do Nacional. E está em kanjis, mas pelo que eu entendo em Nihongo, eu já consegui ver essa parte que está escrito uma dessas frases. Então, ao contrário do que ele planejava, que era somente ir ao Nacional, ele mudou. Ele quer o primeiro lugar, ele almeja isso. Então, algo aconteceu para que ele tenha aumentado a determinação. Então, a gente vai ver isso no próximo episódio. Mas a gente assistindo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?